E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é mais uma nova atualização do nosso querido Nether SX2, o grande sucessor do Aether X2 na emulação de PlayStation 2 dentro do seu celular. E dessa vez aqui eu vou apresentar pra vocês o patch 1.6 que chegou há 19 horas atrás, mas no caso no dia de ontem aí pra vocês que estão assistindo nessa segunda-feira, porque temos aqui várias mudanças e modificações. Pra quem não sabe, o Nether X2 agora ele tá tendo aí alguns patches que você tem que compilar o APK, e pra ninguém passar por esse problema de ter que ter um PC pra compilar tudo isso, eu já vou estar deixando o APK mais recente atualizado pra você fazer download aqui na descrição, ok? Então é só você entrar no site da descrição, baixar por lá o aplicativo do Nether X2 e ser totalmente feliz. Mas bom, nessa nova atualização feita pela comunidade, a gente teve aqui várias correções. Então, como vocês podem ver, temos aqui um General Performance and Bug Fixes, justamente para corrigir alguns probleminhas de performance que pode ter em alguns celulares e, é claro, corrigir também alguns dos bugs. Mas lembrando que essas correções de performance não quer dizer que vai melhorar em 100% o desempenho do seu celular para os seus jogos. Mas nesse caso aqui eles melhoraram alguns detalhes, principalmente da UI do Nether X2 e entre outras coisas. Não necessariamente o desempenho de jogos, até porque não teve nenhuma melhoria significativa nessa questão. Mas uma coisa muito boa do Nether X2 é que ela aplica algumas das configurações para certos jogos automaticamente, então você não precisa ir lá e configurar um por um na hora que você estiver jogando. No caso do Nether, assim como a gente viu no caso do nosso querido Shadow of the Colossus, ele já aplicou aqui a configuração do Shadow of the Colossus para rodar em apenas 30 FPS. Ele também tem algumas configurações para vários jogos diferentes, mas nesse caso aqui ele removeu algumas configurações para esses jogos aqui, justamente porque não eram configurações necessárias ou relevantes que iriam mudar a performance. E eles também adicionaram novas configurações para esses jogos aqui, então se você joga alguns deles, você pode notar aí alguma melhoria de FPS ou de desempenho, principalmente aqui o Star Wars Battlefront, que saiu para PlayStation 2, Twisted Metal e o Tomb Raider Legend. Então, para vocês aí que gostam desses jogos, a gente deve ter aí algumas melhorias nas configurações para esses jogos. E para quem também joga o Devil May Cry 3, em principalmente GPUs Mali, né, que são aí os processadores MediaTek, Unisoc e Exynos, a gente também tem aqui algum fix justamente para esses dispositivos no Devil May Cry 3. Então, para você que tinha aí alguns problemas de performance ao jogar o Devil May Cry, você tem agora o Android Gaming's Melee Patches justamente para você conseguir jogar com pelo menos um pouquinho mais de FPS, mas lembrando que tem que estar na versão dos Estados Unidos para você jogar. Passando assim no nosso aplicativo, a gente não pode notar muitas das mudanças, no máximo aqui, esse daqui já é a versão patchada, então eu não mudei praticamente nada das minhas configurações, e o melhor de tudo é que para essa versão do Nether X2 a gente não precisa desinstalar a versão antiga, é só você instalar por cima da versão antiga do Nether X2 que você já vai ter tudo aqui à sua mão. Enfim, como na maioria dos jogos que eu tenho aqui no meu PC e também no meu celular não tivemos melhorias significativas, a gente não tem por que testar em um Redmi Note 8, até porque a gente sabe que não teve nenhuma melhoria ultra de performance, mas aí teve para alguns jogos em específico. Então é justamente por isso que eu vou testar aqui no meu querido Pocophone F5 com seu Snapdragon 7 Plus Gen 2, os seus 12 GB de memória RAM e uma GPU bem parruda para rodar a maioria dos nossos jogos. Todos os jogos foram testados na resolução 2,5x e aqui o nosso God of War é o único que está utilizando o modo OpenGL ao invés da Vulkan. E assim, a gente já pode notar que o nosso desempenho não melhorou nem piorou em praticamente nada, a gente ainda está pegando os mesmos 60 FPS, com algumas partes caindo ali para os seus 45 FPS, principalmente quando chega e spawna mais personagens na nossa tela. Vocês podem ver que dependendo do golpe que eu faço, até caiu ali para os seus 36, e esse daqui é um leve probleminha que tá acontecendo de vez em quando no Nether X2, mas não é nada que prejudique muito a nossa gameplay. Como vocês podem ver, ele ainda consegue executar o nosso jogo a maior parte do tempo em 60 FPS, só de vez em quando dá essas quedinhas, que pode ser algum problema para algumas pessoas, mas aqui no nosso celular do Poco F5 não temos tantos problemas assim para jogar ele. Já o nosso Need for Speed Most Wanted, que tinha vários bugs aqui no nosso patch de widescreen nas primeiras versões do Nether X2, agora a gente vai ter muito menos bugs, principalmente nessas partes aqui do canto, porque o patch de widescreen foi novamente atualizado, então agora a gente tem muitos menos bugs visuais aí do que a gente
gente tinha nas primeiras versões, principalmente lá no nosso Need for Speed Most Wanted e também no nosso Need for Speed Carbon. Então se você comparar a primeira versão do Nether X2 com essa nova versão, você já vai poder ver aí que tem vários menos bugs do que tinha na versão passada. Nesse caso, os bugs foram corrigidos tanto para Vulkan, que é o que eu estou utilizando aqui para rodar o meu Need for Speed em 60 FPS, quanto também aí para a OpenGL. Apesar da gente poder ver alguns deles, são quase imperceptíveis durante a sua gameplay, e é claro, o nosso desempenho vai ser exatamente o mesmo desde a última versão do nosso Nether X2. E sim, a renderização dele ainda tá perfeita, apesar de eu estar batendo muito dessa vez, mas no geral dá pra gente jogar de boaço o nosso Need for Speed Most Wanted em um celular como esse daqui, porque como vocês podem ver, o desempenho ainda é perfeitinho. E o nosso querido Shadow of the Colossus, como eu falo, é sempre bom utilizar o Shadow of the Colossus com o Nether X2, porque ele trava realmente o nosso FPS em 30 FPS, e a gente não precisa ficar rodando esse jogo em 60 FPS a todo momento, até porque não vai ser todo celular que vai conseguir rodar o Shadow of the Colossus em 60 FPS, e muitos deles simplesmente ficavam bugando e lagando em muitas áreas. Isso daí, é claro, era um grande problema. Agora que o nosso Shadow of the Colossus está a todo momento em 30 FPS, a gente não tem mais esse tipo de problema de desempenho dentro do seu jogo. Então sim, a gente teve aí algumas leves melhorias para o seu Nether X2, nada de muito grande, então se você ainda tá aí com alguns problemas para rodar alguns jogos, eu recomendo você fazer algumas configurações específicas, mas no geral essa atualização do Nether X2 não veio para melhorar a performance dos jogos, e sim fazer algumas configurações para alguns jogos bem específicos aqui dessa lista. E é claro, a gente não pode esquecer também dos fixes para a GPU Smiley no Devil May Cry 3. Além, é claro, também de algumas configurações aqui para controles, como por exemplo o Razer Kishi, que já vai ter a configuração mais certinha. Enfim, galera, esse daqui foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.